Olá, família querida e amada do canal Marli Regiane, levando Deus à família. Glória a Deus, aceitem a mais perfeita paz do Senhor Jesus, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Regiane. Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária. Lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus, mas antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de amor. Ó Senhor, aqui estamos na Tua presença, iniciando mais uma leitura bíblica. Peço que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, para que possamos trazer esta palavra viva do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Leremos hoje Gênesis 39, 40 e Mateus capítulo 11. Amém? Capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi conduzido ao Egito. E Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas, que o haviam conduzido para lá. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. E José conquistou seu favor, e o servia, e Potifar o fez mordomo de sua casa. E tudo que tinha entregou em sua mão. E nesse tempo, quando o havia feito mordomo sobre sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto na casa como no campo. E ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José. E ele não sabia nada, exceto somente do pão que comia. E José era gracioso e bonito. Depois de algum tempo, a mulher do seu senhor pôs seus olhares em José e disse: "Deita-te comigo." Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: "Eis que meu senhor não controla o que está comigo em sua casa, e tudo ele entregou em minhas mãos. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal? E pecaria contra Deus?" Então ela falava a José diariamente, mas ele não quis obedecê-la, deitando-se com ela. Aconteceu certo dia que ele veio à casa para fazer seu trabalho, e nenhum dos criados estava na casa. Então ela o pegou pela capa, dizendo: "Deita-te comigo." Mas ele deixou a capa em sua mão e fugiu da casa. Quando ela viu que ele tinha deixado a capa na mão dela e fugido de casa, ela chamou os criados e lhes disse: "Vede,
Ele nos trouxe um hebreu para nos afrontar. Este veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E quando ele ouviu que eu gritava em alta voz, deixou sua capa comigo e fugiu da casa. E ela guardou a capa consigo, até que o senhor de José chegasse em casa. E ela lhe contou a mesma história, dizendo: o escravo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me provocar. Mas quando gritei em voz alta, ele deixou sua capa comigo e fugiu da casa. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, falando: assim fez comigo teu servo, então ele se encolerizou muito. Então o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali na prisão. E o Senhor estava com José e o favoreceu, e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo que ele fazia era feito sob seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele realizava, o Senhor fazia prosperar. Capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Depois destes acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro afrontaram seu senhor, o rei do Egito. E Faraó se encolerizou contra seus 2 cortesões, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros, e o colocou na prisão do chefe da guarda, na prisão onde José estava preso. E o chefe da guarda destinou-os a José, que os servia, e eles ficaram algum tempo na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme o significado de seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles de manhã, viu que eles estavam aborrecidos, e ele perguntou aos cortesões de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: por que estão tristes vossas aparências hoje? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, mas aqui não há ninguém que o interprete. E José lhes disse: por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Peço-vos, contai-me. Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José e lhe disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na parreira havia 3 galhos, e apenas brotado. Floresciam, e seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava em minha mão, e eu tomava. E as uvas espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. E José lhe disse: esta é sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça
e te devolverá a tua função, e darás o copo de Faraó em sua mão, de acordo com a maneira anterior, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando tiveres sido restaurado, e usa de benevolência para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque fui roubado na terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para que me pusessem na prisão. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia manjares de todas as espécies, feitas pelos padeiros para Faraó, e as aves os comiam do cesto que estava sobre minha cabeça. E José respondeu dizendo: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó tirará tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, ele fez uma festa para todos seus servos, e fez chegar à sua presença o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros no meio de seus servos, e devolveu o cargo ao chefe dos copeiros, e este deu o copo na mão de Faraó, mas enforcou o chefe dos padeiros, como José lhe havia interpretado. E o chefe dos copeiros não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Mateus, capítulo 11. Jesus e João Batista. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar das obras de Cristo, mandou pôr seus discípulos perguntar-lhe: és aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João Batista às multidões: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apossam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito,
ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes? Entoamos lamentações, e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ai das cidades impenitentes. Então começou a repreender as cidades, onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque nem em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados os milagres que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com roupas de saco e com cinzas. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para nós. E tu, Cafarnaum, te erguerás até os céus, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Porém, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para contigo. Por este tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vim a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aqui, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seus lares, glória a Deus, e amanhã retornaremos novamente com mais uma leitura bíblica. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.